Sou Helena Ciampolini, essa é a segunda live. E hoje eu sou, na verdade, primeiro me apresento, eu sou rolfista, chama-se Rolfing Integração Estrutural. É uma manipulação diferente de massagem e como em algumas sessões eu posso ajudar a pessoa mexendo nela e equilibrando o corpo para a gente ficar mais próximo de um eixo central, mais equilibrado próximo de um eixo central, e com muita educação para o movimento, é bem legal. No Facebook também é Rolfing Movimento, como aqui no Instagram. Eu explico tudo sobre o trabalho, dou alongamento, falo sobre o dia a dia, sobre face e vale a pena. Mas hoje o assunto é postura, corpo equilibrado e a possibilidade de ter a mente tranquila. Tudo isso, falar de mente tranquila, tem que pensar primeiro que são meditações que nós fazemos sentindo o nosso corpo se movendo, que com o tempo vai nos deixando um pouco livres de tanto pensamento. Mas por quê? Na verdade, quando eu ensino as pessoas, ou eu estou trabalhando comigo, quando a gente começa a entender movimentos do corpo, quer dizer, aqui, se eu sei o que é estar em colapso, se eu sei o que é um movimento natural do nosso corpo, se eu sei como eu uso movimentos da coxa femoral, que é a perna entrando na bacia, toda essa prática de você começar a se mover de uma maneira mais adequada para que você não envelheça o seu corpo, na verdade não envelheça as suas articulações antes do tempo, propicia uma certa observação interna que por si só já é muito saudável. Então, não dá para se pensar, pelo menos da forma com que eu acredito, uma mente tranquila, se não houver uma certa meditação nas sensações próprias do corpo. É ficar quietinho, pode ser deitado no chão, pode ser com as pernas da parede, como eu dou toda hora, que a gente vai tendo a possibilidade de descansar mais pedaços do corpo. Então, de repente, você começa a ceder deitado, é o mais fácil. Quando eu estou na horizontal, com a perna na parede, ou com a perna 90 graus com o banquinho, a gente se coloca em posturas que fica mais fácil descansar o corpo. Então, por si só, ele já alonga um pouco nessas posturas. E se eu fico meio vazia, apenas observando o meu corpo, de fato observando, não tem pensamento. Os pensamentos, como numa meditação normal, eles vêm e vão embora. E a gente volta para essa meditação interna. Isso precisa ter uma certa prática de assiduidade. Eu tenho que me manter trabalhando para, aos poucos, aprender a me mover. Eu começo a aprender a me mover, me sentindo o tempo todo, percebendo a posição das minhas articulações, como o meu braço está sendo articulado, como eu estou falando, se meu corpo está livre para eu poder fazer movimentos com ele. Isso se torna, quando a gente começa a praticar, faz parte um pouco do trabalho do Rolfing. Eu vejo muito por esse lado mais meditativo, mas essa prática de estar mais alinhado para que a gravidade não nos achate, então eu começo a sempre buscar o melhor alinhamento possível no meu corpo para os movimentos do dia a dia, no meu esporte, nas minhas atividades no geral. Isso faz com que a gravidade, como numa postura assim, se eu empurrar aqui para baixo, como eu mostrei na última live, vai comprimir a pessoa. Essa é a gravidade agindo de uma forma
se expõe a posturas que nos fazem mal. Essa prática de eu buscar mais alinhamento o tempo todo, junto com maior observação interna, o que isso significa? Enquanto ter uma mente mais tranquila, eu posso passar o dia inteiro cheio de possibilidades de coisas para fazer, como a gente tem um dia a dia cheio, mas ao mesmo tempo eu não preciso pensar o dia inteiro, porque muito do dia eu estou apenas me sentindo, me movendo. Eu sei que isso parece um pouco estranho, porque essa nossa cabeça pensa demais o tempo todo, na maior parte das pessoas pensa demais, e esse pensar demais, meio desvinculado do corpo fisicamente concreto, ele é muito fácil cair em situações de estresse, é muito fácil ter ansiedades. O que eu proponho com esse trabalho é toda essa observação interna, eu realmente aprender a me perceber me movendo, sem raciocinar, apenas sei da posição do meu corpo no espaço, faz com que nós tenhamos momentos tranquilos, momentos que eu não precise pensar, eu posso simplesmente estar sentindo algum movimento no meu corpo, eu começo a ter mais recursos internos para melhorar a ansiedade. Eu começo a ter mais calma interior para poder escutar os outros, para não atropelar mais os outros, para receber as pessoas que eu atendo. No meu caso, receber as pessoas que eu atendo, de fato. Receber sem pré-conceitos, coisas a priori. A anatomia, todo o meu conhecimento, tudo isso aumenta a minha intuição, aumenta o meu saber, eu sei onde eu estou tocando, como eu estou vendo, mas ao mesmo tempo você zera para poder conviver com as pessoas. Não tem jeito da gente conversar com o outro se não tiver uma certa quietude interna para que eu escute o outro. E tudo isso faz com que eu tenha menos ansiedade. Eu realmente fico menos ansioso. Eu e qualquer pessoa. A gente fica menos ansioso por causa desses momentos de quietude. Tem momentos de quietude dentro de mim. Eu não preciso ficar cheia de pensamentos na cabeça o tempo todo. E tem até alguns movimentos que a gente pode fazer que vão criando recursos internos. A gente vai criando... são recursos, são coisas dentro de mim que me dão alento, que me ajudam a me manter no dia a dia. E por estar tão presente dentro de mim, com a minha face tranquila, com os meus olhos descansando dentro das órbitas, as coisas que aparecem no mundo, as pessoas, essas coisas que podem às vezes nos amedrontar, nos fazer mal, elas deixam de ter essa importância toda. Você começa a lidar melhor com as coisas que se apresentam de uma maneira melhor. E ocorre um certo amadurecimento interno, bastante... É bem legal. É bem legal. Deixa eu ver. Isabela, você quer saber de mais alguma coisa? Eu gosto muito, Helena, quando você fala desse repertório interno que a gente vai criando, que é voltar pro pé, né? Que é se enraizar. Uma coisa muito simples e que a gente esquece o tempo inteiro. Isso é muito importante. Quando eu fico muito... quando eu vou encontrando o meu eixo central,
na verdade, toda a forma, com todo o jeito que eu me organizo, que o meu corpo está organizado, vem do chão. Todo o nosso apoio, o nosso suporte físico, vem de eu não ter tensões excessivas pelo corpo, poder ficar ereta, na posição normal, por exemplo, e ter a sensação que eu estou muito ancorada embaixo. Esse muito ancorado embaixo é que realmente dá essa... Você começa realmente a lidar melhor com a gravidade. Para qualquer movimento que eu faça, tudo parte do meu apoio vindo do chão. Quando eu aqui sentada, estou sentada, a Isabela me perguntou antes, Isabela, @curso das emoções, está me ajudando bastante com essas lives. Mas o fato de eu estar sentada, eu também, o meu apoio, sentado ereto é como ficar ereto, com as pernas embaixo. É mais fácil da gente lidar com o nosso tronco se eu neutralizo as pernas. É muito fácil, se você quer falar algo importante, se estiver sentado, é muito mais fácil do que lidar com as pernas. Mas é uma forma da gente entender movimentos do corpo. E só para finalizar, este enraizado que ela falou eu me percebo o dia inteiro me movendo, sem razão, sem pensamento, pensando, inclusive podendo pensar, sentindo o meu corpo, que é outra coisa que a gente não consegue muito bem. Se eu consigo fazer isso, isso está atrelado a eu sentir esse suporte que vem do chão, o tempo todo, para falar, para me expressar, para ensinar coisa, para alavancar o movimento dos meus braços vindo do apoio, vindo de baixo, como se tivesse vetores muito bem determinados, de cabeça livre, como animais em cima, o resto meio solto, ereto, sem colapso. Colapso, gente, envelhece a gente, aumenta a barriga, aumenta a papada. Para as mulheres e para homens, eu não sugiro colapso. E N coisas. Envelhecer a coluna antes, somente tem vantagem em se ter um corpo ereto, tranquilo, sem grandes tensões na hora que não precisa fazer força. Mas eu acho que agora tá bom, né? Tá bom. Tá lindo. Então, bom, venham conhecer o meu trabalho qualquer hora. Trabalho na Pompeia, Perdizes, estou numa rabeirinha da Água Branca, perto do Shopping Bourbon. Venha conhecer uma sessão. Meu espaço é muito legal. É lindo. E não estou somente no Instagram, no Facebook Rolf em Movimento, no YouTube Rolf em Movimento. Apareçam. E vai ter outra live, talvez não na semana que vem, mas eu vou avisar quando tiver. Talvez seja o assunto articulação temporomandibular, ou face, ou articulação do ombro e seus movimentos e como eu posso usá-lo melhor. Eu vou variando. Helena, a gente tem uma pergunta aqui da Natália. O que a Natália quer saber? A Natália disse assim: Helena, esse tema de não envelhecer as articulações antes da hora me pega muito. Ainda que uma pessoa não consiga fazer o processo de Rolfing, o que poderíamos fazer no dia a dia? Você tem alguma dica? Veja os meus posts. Não, eu tô brincando, Natália. Mas eu só falo sobre isso. Eu falo sobre isso o tempo todo. Você tem que ter... se alongue. É fundamental. Agora, isso que eu falei, de deitar no chão, ter prática de ficar quieto 10 minutos, que seja por dia, ou com a perna na parede, ou num banquinho,
zera um pouco as tensões do dia a dia. A gente, por causa da força da gravidade, a gente, aos 30, a maior parte das pessoas já vai ter um bico de papagaio. Não vai doer. É por causa da forma, os ossos vão mudando. A gente, com uma postura que eu vario um pouquinho, que eu saio um pouco do prumo, começa a ter depósito de cálcio. É natural. É porque a gente está de pé e está passando pela vida. Então, tem mazelas. O que eu falo de ter mais profilaxia para não envelhecer cedo as articulações. Já ajuda, a pelve já estará na posição certa, o meu peso estará caindo em cima dos pés inteiros e faltou uma coisa desse assunto. Eu já estarei ereto. Peso no pé? Isso, funcionando dessa forma, como eu acabei de falar o tempo todo aqui. E realmente tem muito material meu já escrito sobre envelhecimento, sobre durar, fazer o corpo durar. Mas essa prática de, no chão, você ter, além de se alongar, a gente tem que se manter alongado. Essa é uma coisa importante, porque os tecidos endurecem. E não interessa muito a idade. Se eu parar de me mover, os meus tecidos vão se endurecer. Se eu ficar mais velha, com o corpo menos hidratado, que é o que acontece, a gente precisa tomar muita água, mas tem uma coisa de como nas vértebras, nos discos, entre as vértebras, vai perdendo líquido. Eu tenho que me manter muito flexível, muito funcionando bem, sem colapso, entendendo que é bom também não ficar em colapso. Eu vou durar mais de qualquer jeito. Somado até essas práticas que eu medito um pouco nas sensações do corpo e naturalmente me alongo. Você se deitar no chão 10 minutos, sem ficar pensando em muita coisa, apenas acomoda mais um pedaço, acomoda mais um pedaço, acomoda mais ali, de repente acomoda mais aqui, é um quebra-cabeça que a gente vai começando a sentir tudo. Isso já dá uma zerada no dia a dia, isso por si só. Mesmo que eu não me alongue, o ideal é se alongar junto. E a pergunta dela foi como pode se envelhecer melhor, né? Nessas coisas. Uhum. Olha, eu tô ficando mais velha, eu continuo igual, porque eu mantenho as mesmas práticas o tempo todo. Eu continuo atleta, eu continuo alongada, mas é porque eu tive isso sempre acreditei nisso. Agora, de 20 anos para cá, de 25, né, já estou estudando há muito tempo, está mais do que estudado que fica parado, nós vamos endurecer. Ter dor, nós vamos falar sobre dor um dia, ter dor, nós vamos envelhecer. Boa postura ajuda a ter menos dor crônica. Se eu sinto uma dor muito forte no meu corpo, se eu puder continuar me movendo, continue se movendo. Se der para você continuar se movendo. Porque o pior é parar. Tem músculos bem pequenininhos na coluna, os mais próximos da coluna, que rodam, bem pertinho da coluna, tem estudo científico. Eu até preciso pensar, porque eu só tenho ele em papel, se alguém quiser, eu acabo arranjando ele. Mas fala desses músculos, dor lombar crônica, eu vou perdendo fibras do músculo, porque eu paro. São músculos que às vezes a gente tem no corpo, que eles se mantêm ativos, porque eu me mantenho ativo. Pense nessas práticas, manda para mim no Rolf em Movimento, no hashtag Rolfing, como tá na live, e em movimento. E se você quiser saber mais alguma coisa, Natália,
eu gravo alguma mensagem para você falando outra coisa, ou boto no próprio Rolf em Movimento, ninguém me pergunta nada. Eu que sempre fico bolando tudo. Acho que só, né? Façam perguntas para Helena responder, fazer mais lives. Sobre o dia a dia eu respondo. Mas, Natália, espero ter te dito alguma coisa. Então, acho que é isso aí, né? É isso. Natália, me escreva. Eu te indico algum texto meu ou eu te falo outra coisa. Ou qualquer pessoa que queira saber mais. Obrigada, gente. Quem viu, eu adorei. Tchau. Tchau.